E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de um pirata. Um pirata microscópico que saqueia o nosso corpo de dentro para fora. É um invasor que transforma a nossa corrente sanguínea num verdadeiro campo de batalha e que, olha só, todo ano afeta centenas de milhões de pessoas. Pois é, vamos falar sobre a malária. Parece até começo de piada, né? Mas a resposta para essa pergunta é o ponto central da nossa conversa de hoje. É essa pergunta que vai guiar a gente pela estratégia que é genial de um parasita que se comporta como um verdadeiro pirata dentro do nosso organismo. Então vamos lá, vamos entender isso a fundo. A malária é causada por um parasita do gênero Plasmodium. Para facilitar, vamos pensar nele como o nosso vilão principal, sabe? O capitão pirata da história. E o Plasmodium falciparum, esse que está em destaque, bom, esse é o mais temido de todos. É ele que causa as formas mais graves da doença. E claro, todo pirata que se preze precisa de um navio, não é verdade? No caso do Plasmodium, o navio dele é a fêmea do mosquito Anopheles. É ela que funciona como transporte, carregando o parasita e com uma picada o injeta no corpo humano. É assim que a invasão começa. Então, a partir dessa picada, a jornada do parasita começa pra valer. E o mais impressionante é que a primeira fase é uma invasão completamente silenciosa. O nosso pirata vai se preparando para o ataque principal sem que a pessoa infectada perceba absolutamente nada. Vamos entender essa jornada passo a passo. Os esporozoítos, que a gente pode chamar de tropas de desembarque do pirata, eles entram na corrente sanguínea e vão direto para o fígado. Lá, eles se escondem dentro das células hepáticas e começam a se multiplicar, secretamente, como se fosse uma fábrica de clones. Quando essa fábrica atinge a capacidade máxima, ela simplesmente explode, liberando um exército de milhares de novos parasitas na corrente sanguínea. Esses são os merozoítos. E é aí que o saque está prestes a começar de verdade. Olha, eu sei, esse diagrama pode parecer meio complicado à primeira vista, mas a ideia central é fascinante. Ele mostra que o parasita tem uma vida dupla. Uma parte do ciclo dele acontece dentro do mosquito e a outra dentro da gente. E é justamente essa complexidade toda que faz o controle da malária ser um desafio tão gigantesco. É como ter que lutar contra o mesmo inimigo em dois campos de batalha diferentes. E aqui está um ponto-chave, talvez o mais impressionante. Durante todo esse tempo no fígado, que pode levar de uns 6 a 16 dias, a pessoa não sente nada. Zero sintomas. É uma preparação silenciosa para a guerra, acontecendo totalmente em segredo. E isso dá tempo para o parasita aumentar seu exército de forma exponencial antes de lançar o ataque de verdade. E a esperteza desse parasita não para por aí, não. Algumas espécies, como o Plasmodium vivax, que é o mais comum aqui no Brasil, deixam umas formas adormecidas para trás no fígado. São os hipnozoítos. Pensa neles como se fossem mapas de um tesouro escondido, que podem ser reativados meses ou até anos depois, causando uma nova expedição pirata, ou seja, uma recaída da doença. Ok, então agora a gente passa daquela fase silenciosa para o momento em que o saque realmente começa. É nesse ponto que a doença dá as caras, quando os parasitas partem para o ataque e começam a pilhar os navios de carga do nosso corpo, que são os nossos glóbulos vermelhos. Mas o que exatamente causa os sintomas? A resposta é essa aqui: a destruição em massa e de forma sincronizada dos glóbulos vermelhos. Os parasitas se multiplicam lá dentro das hemácias até o ponto em que elas não aguentam mais e simplesmente explodem. É essa detonação toda coordenada que libera a cascata de sintomas clássicos da malária. Então, quando uma hemácia dessa se rompe, ela libera um monte de coisa. Primeiro, claro, novos parasitas para infectar mais células, mas também libera toxinas. Essas toxinas funcionam como um alarme para o corpo, que reage liberando uma enxurrada de substâncias inflamatórias, as citocinas, e é essa reação, que na verdade é uma reação exagerada do nosso próprio sistema imune, que causa aqueles picos de febre altíssima e os calafrios intensos. E claro, com essa destruição toda de células sanguíneas, o resultado é a anemia. E o mais impressionante é que isso acontece com uma precisão quase de relógio. O ciclo de vida do parasita é tão sincronizado que essas explosões de hemácias acontecem em ondas. Para o falciparum e para o vivax, a onda vem a cada 48 horas, o que causa a famosa febre terçã. Já para o Plasmodium malaria, o ciclo é mais longo, de 72 horas, resultando na febre quartã. É literalmente o relógio biológico do parasita que dita o ritmo da doença. Agora a gente vai entrar na parte mais séria. Como essa doença pode se tornar tão perigosa? Porque nem todo ataque de malária é igual. E tem uma espécie em particular que desenvolveu uma estratégia de bloqueio que é simplesmente fatal.
É exatamente isso. Se a gente está pensando nos parasitas da malária como piratas, o Plasmodium falciparum é sem dúvida o mais cruel de todos. É ele o responsável pela imensa maioria das mortes por malária e o motivo disso é uma tática única e mortal. Essa habilidade tem nome, citoaderência. Funciona assim. As hemácias que estão infectadas pelo falciparum começam a produzir umas proteínas na superfície delas que agem como cola. Elas grudam nas paredes dos vasos sanguíneos bem pequenos, principalmente em órgãos vitais como cérebro e rins. Com isso, elas formam um verdadeiro congestionamento, um bloqueio que impede o sangue e o oxigênio de chegarem onde precisam. E por que ele faz isso? É uma tática de sobrevivência, para evitar que essas hemácias infectadas sejam destruídas lá no baço. Aqui a gente consegue ver bem a diferença de estratégia. De um lado, o falcíparo. Ele não escolhe, ataca hemácias de qualquer idade, o que faz o número de parasitas no sangue disparar. E claro, ele usa a citoaderência para se esconder nos órgãos. Do outro lado, o vivax. Ele é mais exigente, prefere as hemácias mais jovens, então a quantidade de parasitas é menor. E, crucialmente, ele não causa essa citoaderência. Resumindo, o falciparum joga sujo e com força total, e é por isso que ele é infinitamente mais perigoso. E as consequências desse bloqueio nos vasos são devastadoras. Se esse congestionamento acontece no cérebro, o resultado é a malária cerebral, que pode levar ao coma e convulsões. Se acontece nos rins, causa insuficiência renal aguda. Se for nos pulmões, síndrome do desconforto respiratório. Essa estratégia de se esconder do falciparum é o que transforma a malária numa doença que ataca múltiplos órgãos ao mesmo tempo. Beleza. Diante de um inimigo tão inteligente, como é que a gente luta de volta? A nossa contraofensiva se baseia em duas frentes. Primeiro, achar o inimigo o mais rápido possível. Segundo, usar as armas certas para acabar com ele. O método principal para diagnosticar o padrão ouro é a microscopia, olhar uma gota de sangue. É um processo de duas etapas. A primeira é a gota espessa. Ela serve para responder à pergunta: tem parasita aqui ou não? Ela concentra o sangue e torna mais fácil encontrar o invasor. Se a resposta for sim, a gente parte para o esfregaço fino. Esse segundo exame ajuda a identificar o inimigo, ou seja, qual é a espécie de Plasmodium. E saber contra qual pirata estamos lutando é fundamental para escolher o tratamento correto. E o tratamento vai depender exatamente disso, da espécie do parasita e da gravidade do caso. Se for uma malária por falciparum que não é grave, o caminho são as terapias combinadas à base de artemisinina. Agora, se for por vivax, o mais comum, o tratamento é com cloroquina e, um remédio muito importante, a primaquina. Mas o ponto mais importante de todos é: qualquer caso de malária grave, não importa a espécie, é uma emergência médica. O tratamento tem que ser com artesonato na veia e suporte em UTI. Vamos falar da primaquina. Ela é a nossa arma secreta contra o vivax. Lembra daqueles mapas do tesouro escondidos no fígado, os hipnozoitos? Então, a primaquina é o único remédio que consegue destruir essas formas dormentes. Sem ela, a gente até ganha a batalha que está acontecendo no sangue, mas o parasita fica lá, escondido, pronto para voltar e lutar de novo no futuro. E eu preciso reforçar isso mais uma vez. Malária grave é uma corrida contra o tempo. Não dá para esperar. O tratamento tem que ser imediato, tem que ser agressivo. O artesonato na veia age muito rápido, diminuindo a quantidade de parasitas no corpo, e é a principal ferramenta que a gente tem para salvar vidas nessas situações. E a gente termina com essa reflexão. A malária, no fim das contas, é uma aula sobre evolução. O parasita é um adversário incrivelmente astuto que está sempre encontrando um jeito novo de sobreviver. Entender a jornada dele, as táticas de ataque, como a gente fez aqui, é o primeiro passo, com certeza. Mas a luta não acabou. Fica a pergunta: o que vai ser preciso para finalmente derrotar esse invasor de vez? Essa é uma resposta que a ciência ainda está escrevendo.